Pronto, então quem foi esse autor? Eu vou deixar alguns de vocês responderem aqui. Algumas pessoas falaram Kraepelin e outras pessoas falaram Bloyer. Letra B, letra C. Bom, esses são os dois nomes mais importantes mesmo que a gente vai ouvir na psiquiatria em relação à esquizofrenia. São os dois nomes mais importantes mesmo. A gente vai aprender o que cada um fez, né, o que cada um falou e por que essa pergunta é tão importante. Por que saber quem foi esse autor é tão importante? Porque ele é considerado o pai da psiquiatria moderna. Porque ele conseguiu fazer as descrições nosológicas que tanto nos ajudam hoje em dia e que orientaram aí vários livros de classificação de psiquiatria, principalmente o DSM e a CID. Então, respondendo, a resposta aí vai ser... Deixa eu ver se vai passar agora. Bom, primeira palavra que a gente tem que lembrar é demência precox, que é um dos primeiros nomes da esquizofrenia, né, que referia a esquizofrenia ser uma doença demencial, com perda cognitiva, com perda de função cerebral, mas que iniciava precocemente. E o segundo nome, um nome que depois de um tempo desapareceu da nossa fala, a psicose maníaco-depressiva, que hoje é o transtorno do humor bipolar. Então esse autor foi muito importante porque ele dividiu esquizofrenia, ele nem tinha dado esse nome ainda, a gente vai aprender que ele fez essa divisão, mas não deu o nome esquizofrenia, em doença bipolar. Ele foi o grande estudioso que conseguiu definir o que era a doença bipolar, uma doença, como diz no próprio texto, que existia períodos de funcionamento normal com a esquizofrenia, que tinha uma doença com uma evolução contínua, com crises, mas com perda contínua da capacidade do indivíduo. E esse autor, exatamente, que fez isso foi Kraepelin. Então, Kraepelin é esse nome importante que fez essa distinção entre esquizofrenia e a doença bipolar ou psicose maníaco-depressiva. Cai em prova? Pode cair. Kraepelin é um nome bastante famoso e que pode ser perguntado, já caiu em alguns anos atrás. José Vitor perguntando se estão conseguindo ouvir, está alguma dificuldade? Deixa eu ver se todos estão ouvindo aqui. José, às vezes é sua rede que está ruim e de repente você pode entrar na sala e voltar e pode reiniciar aí, porque daí a gente adiciona de novo e a voz, o som fica melhor. Bom, a gente não veio aqui só na questão para aprender que Kraepelin fez isso, a gente veio já na oportunidade tentando ver o que os outros autores fizeram. Então, tenta sair e entrar, José, de novo. Porque o áudio está saindo normal aqui. Vê se é alguma coisa no seu celular. A gente dá esse tempinho aqui para ele. Bom, enquanto isso eu vou falando aqui, sem abrir. Então, assim, tem vários autores aí que são muito importantes para a gente aprender. E com certeza quem chutou Bloyer também chutou um nome muito importante, além de Schneider também, no tema da esquizofrenia. Vamos ver se José consegue entrar e sair aqui rapidamente. Tem que sair e entrar de novo pelo link. Escrevam aí para ele tentar sair e entrar novamente. Bom, então, o que Kraepelin fez, né? Ele cunhou esse termo demência precoce, pregando um termo que na verdade já existia, de certa forma, com o Morel. Ele
descreveu, né, que a esquizofrenia tinha um curso deteriorante associado a alucinações e delírios. Ele fez essa distinção com a psicose maníaco-depressiva. E ele também reconhecia que é uma coisa que a gente observa, que tem pacientes com esquizofrenia que tem uma quase resolução dos sintomas. Eles têm uma melhora tão grande que até parece que remitiu a doença e que 13% dos doentes tinham uma melhora significativa. Então vamos ver o que aqui de novo repetido, mas vamos ver o que Eval Hecker fez. Então Eval Hecker trabalhava com o Cabaum, né, em 1871, e ele apresentou uma análise detalhada da hebefrenia, que é a esquizofrenia hebefrênica, a esquizofrenia com bastante desorganização, né, que significa paciente pueril, afeto tolo. E esse paciente tinha bastante sintomas negativos, bastante alterações comportamentais graves e desagregação progressiva do pensamento. Então, existem questões que podem perguntar qual é a síndrome de Hecker. Então, a gente vai falar aí da hebefrenia, que é um tipo específico entre os subtipos da esquizofrenia. Se tiver alguma dúvida aí, pode perguntar. Bom, Bloyer é talvez o segundo nome mais importante dessa lista de autores e listas da questão. Porque foi Bloyer que cunhou o termo esquizofrenia, que significava esquismes, que é cisão entre pensamento, emoção e comportamento, e frenia, que é alma. Que é a alma. Ele também colocou que não é necessariamente uma doença deteriorante, provavelmente ele estava falando dos quadros de esquizofrenia paranoide, onde você realmente tem pacientes que têm um bom funcionamento. E uma coisa muito importante que cai em prova é quais são os 4A de Bloyer. Então ele usava esses 4As para descrever pacientes que provavelmente tinham a doença. Então ele falava da associação, que tem a ver com a frouxidão das associações do paciente, não fazer associação entre as ideias, que é uma alteração cognitiva, uma alteração que é um sintoma negativo. A perturbação do afeto, né, a incongruência com o afeto, a ambivalência afetiva, o afeto plano, o afeto embotado. O autismo, que era mais ou menos alguns pacientes viviam no mundo próprio. Isso que ele quis dizer com autismo. E a ambivalência, que tem a ver com essa questão do paciente, é ambivalência afetiva, né? Dele gostar de você e no outro momento já te odiar, ou seja, essa variação que o paciente tem em relação a nós. Esses 4As é muito importante saber, porque pode cair na prova. E veja, quando a gente fala 4A, a gente sempre lembra, pensa, bom, um A deve ser alucinação. Mas vocês vejam que não tem alucinação aí nos 4A de Bloyer, né? Então, é uma coisa que a gente deve lembrar. E ele disse que também tinham sintomas acessórios, que aí seriam 6A de Bloyer, onde existem alucinações e delírios. Mas veja, alucinações e delírios que são muito importantes para a gente definir esquizofrenia, hoje não entravam nos 4A de Bloyer. Ele não fazia referência a essas alterações. Bom, então tem uma fotinha aqui do Bloyer. Era um neurologista. Bom, Kurt Schneider. Kurt Schneider também é muito importante no tema esquizofrenia. E às vezes vai ser perguntado sobre os sintomas de primeira e de segunda ordem da esquizofrenia. Então isso está lá no Kaplan. Está em todos os livros que falam da história da esquizofrenia. Então ele fez esse sistema de classificação e pegou quais eram os sintomas mais específicos. Ele queria criar uma lista de sintomas mais que seriam patognomônicos da esquizofrenia. A gente sabe que não existe isso, não existe sintoma psicopatológico patognomônico para nenhuma doença psiquiátrica, mas ele criou uma lista dos que fossem mais comuns. Então, José Victor colocou aqui inserção do pensamento. A gente vai ver essa lista aqui agora. Transmissão, são alterações, né, que existem da consciência do eu, né, muitas vezes, né? Ele trabalhava muito com a consciência do eu.
Então, qual é essa lista de alterações que o Bloyer via? Então, ele classificou em sintomas de primeira ordem, pensamentos audíveis, esses pensamentos que podem ser transmitidos. O que é isso? Uma alteração da consciência do eu. O eu em relação ao mundo externo. Eu consigo transmitir meus pensamentos para as outras pessoas. Vozes que conversam e discutem entre si, ou que comentam entre si, né, ou vozes comentadoras, que são alterações da percepção, são as alucinações mais características da esquizofrenia. Quando a gente tem um paciente que fala que tem duas pessoas dialogando, conversando, fazendo comentários sobre ele, praticamente a gente vai pensar muito na esquizofrenia. Experiência de passividade somática, que seriam delírios de influência, que também fazem referência à consciência do eu, à atividade do eu. Roubo do pensamento ou influência do pensamento, mesma coisa, são alterações da consciência do eu, da atividade do eu. Transmissão de pensamentos, alteração da consciência do eu em relação ao mundo externo. Percepções delirantes, que é a questão da interpretação delirante, né, dos fatos. E alterações da volição, dos afetos e impulsos fabricados. E ele coloca como sintoma de segunda ordem transtornos da percepção. Geralmente não há perguntas que se façam na prova sobre sintomas de segunda ordem. Com certeza, o que vocês têm que prestar atenção são nas questões das alucinações e nas alterações da consciência do eu, que acabam também sendo alterações do pensamento, muitas vezes. Mas ele trabalhou muito com a questão da consciência do eu. E vai ter questões que vai perguntar, são sintomas de primeira ordem, de Kurt-Schneider, enfim. A gente vai ter que acabar decorando. Então, voltando para o último autor da nossa lista lá, né? O Carl Ludwig, não sei como pronuncia, Carl Baum. Então, o que Carl Baum fez? Então, Carl Baum ele trabalhava com Haeckel, além dele ajudar a descrever várias doenças, como a hiperfrenia, ele é o pai da descrição da catatonia, né? Então, às vezes, vai ser perguntado na prova, síndrome de Carl-Baum aí você vai colocar catatonia. Então, só para a gente relembrar, hebefrenia, distinção entre demência precoce e psicose maníaco-depressiva, doença bipolar, cunhou o termo da esquizofrenia, o termo esquizofrenia e os 4A de Bloyer, uma classificação de primeira e segunda ordem dos sintomas mais característicos, que é o Kurt-Schneider, e o Carl-Baum está relacionado mais à catatonia, está aí a foto do Carl-Baum. Bom, então, já para a gente relembrar, que vocês agora já estão todos sabendo, então, uma pergunta aí que caiu numa prova da BP, e aí acho que todo mundo vai acertar, porque já está sabendo aí qual é o resultado. José Vitor pergunta se catatonia é mais comum em transtorno do humor que esquizofrenia. Sim, catatonia hoje é considerada uma síndrome pertencente ao espectro da esquizofrenia, a gente comentou na última aula, e ela está relacionada muito mais a transtornos do humor do que esquizofrenia, apesar de não ser uma regra. Então tem algumas pessoas aí respondendo. Estou aguardando aí quem quiser chutar ou quiser responder mesmo. Bom, então ficou bem fácil depois disso, porque eu falei, olha, isso é uma pegadinha. Os 4A de Bloyer de esquizofrenia, logo você vai pensar delírio e alucinação. Então, um A deve ser de alucinação. Mas aí é que está a pegada. Nos 4A de Bloyer, não existe as alucinações. Então, você tem frouxidão das associações, perturbação do afeto, autismo e ambivalência. As alucinações não estão aqui. Então, essa seria a resposta errada. Então, já que vocês aprenderam também, vocês vão agora saber quais são os sintomas de primeira ordem de Kurt-Schneider. Tem um aí que não é. Então, relembrando o que a gente falou sobre a questão de que Kurt-Schneider levava mais em conta,
Sim, para fixar a catatonia é mais comum em transtorno de humor, sim. Principalmente na doença bipolar. Então, existem questões de prova que perguntam: catatonia é mais relacionada a que doença? Aí vai ter lá depressão, esquizofrenia, doença bipolar, transtorno estresse pós-traumático e fobia social. Você vai responder nessa pergunta, doença bipolar. Mas, como eu falei, não é exclusivo dos transtornos de humor nem da doença bipolar. É mais comum. Bom, aí todo mundo já sabe que a gente falou que o Kant-Schneider escolheu como sintomas de primeira ordem as alucinações auditivas, de vozes dialogando e comentadoras, e as alterações da consciência do eu foram as que ele mais utilizou para descrever essa classificação. E a bulia é um sintoma negativo. O Kant-Schneider não prestou muita atenção ao sintoma negativo, ele prestou mais atenção aos sintomas positivos. Diferente dos 4A de Bloyer, em que ele presta muita atenção nos sintomas negativos, né? Então, o Bloyer estava mais falando da hebefrenia e o Kurt-Schneider estava falando mais de um quadro psicótico agudo ou de um paciente com doença esquizofrenia diferenciada ou paranoide. Então, o Kurt-Schneider presta atenção nos sintomas positivos, o Bloyer presta atenção mais na degeneração que acontece na doença, que é mais comum nos quadros mais graves e que está relacionado aos sintomas negativos. Eu acho que a partir daí fica fácil, vocês não vão errar mais nenhuma questão sobre história da esquizofrenia. Pronto, José Vitor tem um Ebloyer, eu não sei nem como é que fala isso aí, mas é um mnemônico aí, quem quiser gravar, lembrar do Bloyer que fez cunhou o termo, que fez os 4A de Bloyer e presta atenção mais nos sintomas negativos. Então lembrar que o Kurt-Schneider presta atenção nos sintomas positivos, nas alucinações, na consciência do eu, nas alterações de pensamento. O que tiver de sintoma negativo não vai entrar aí. Então são questões que a gente vai resolvendo e depois vai ficar mais fácil, porque quando a gente vai fazendo algumas provas, ou na prova que a gente for fazer valendo mesmo, a gente vai ter que lembrar um pouco desses detalhes, mas são macetes para a gente aprender a fazer a prova. Tá aí voltando, sintomas de primeira ordem, sintomas de segunda ordem. Bom, então tem uma questão aqui que eu acho que é um pouco difícil, mas vamos lá. Então eu vou ler, item por item. Sobre a esquizofrenia, marque a incorreta. Então, a gente vai falar um pouquinho de prevalência. A prevalência da esquizofrenia ao longo da vida parece ser de 0,3 a 0,7%. Letra B. Sintomas negativos de duração maior do transtorno, que é associado a pior prognóstico, demonstram taxas mais elevadas de incidência nos indivíduos do sexo masculino. Cerca de 3 a 10% das mulheres apresentam o início da doença após os 40 anos. Letra D. Mais da metade dos pacientes com esquizofrenia do sexo masculino e apenas 1/3 dos pacientes do sexo feminino têm sua primeira internação em hospital psiquiátrico antes dos 25 anos de idade. E por fim, quando o início ocorre após os 30 anos, o transtorno é caracterizado como esquizofrenia de início tardio. Vou dar aí uns 30 segundos para vocês responderem. Tem gente que já sabe a resposta. Questão difícil mesmo, Vitor. Quem mais? Bom, acho que ninguém vai mais chutar. Bom, então acertou quem respondeu a letra E. Então é uma questão cabulosa, né? Mas a letra E aí é a correta.
Então, quando o início ocorre após os 30 anos, o transtorno é caracterizado como esquizofrenia de início tardio. Por que tem uma pegadinha aí? Se a gente relembrar, o homem, a idade média é entre 15 e 25 anos. A mulher, a gente tem que lembrar de 2 picos da doença. Um pico que ocorre entre 25 e 35 anos e um pico que ocorre aí a partir dos 45 anos de idade. 40 e 45 anos de idade. Então, vocês vejam que se eu colocasse acima dos 30 anos como esquizofrenia tardia, eu diria que muitas mulheres teriam já esse conceito já. E, na verdade, são mulheres que estão tendo a doença no primeiro pico. Então, por que isso está errado? Porque, na verdade, eu considero esquizofrenia de início tardio a partir dos 45 anos de idade. Então, essa é a grande sacada dessa questão. Vamos, então, comentar cada uma para a gente entender por que elas estão corretas, né? Então, vamos lá. A prevalência da esquizofrenia ao longo da vida parece ser de 0,3 a 0,7. A gente aprendeu que esquizofrenia é 1%. Sempre a gente falava, esquizofrenia é 1% da população. Isso foi uma pequena alteração que o DSM fez, provavelmente com estudos mais recentes, em que ele coloca realmente a incidência aí até 0,7, até 0,3, que é bem baixo. Então, são alterações recentes do DSM-3, em que ele coloca esses valores mais baixos aí, e talvez existam, né, uma variação aí por questões geográficas, por questões de imigrantes e filhos de imigrantes. Mas o Kaplan ainda está lá com seu 1%, ele coloca aí geralmente como dados americanos, né, que é um livro americano, então ele coloca 1. Então toda a questão que colocar assim 0,7, 0,8, 1,2 vai estar certo. Não vai estar errado se botar 5% de esquizofrenia. Raramente eles mexem com esses números na prova. São itens assim que vão estar muito grosseiro. Ninguém vai botar assim 1,1 e vai estar errado. Então eles vão colocar uma coisa bem grosseira ou não vão mexer com essa questão de prevalência. É um macete. Ninguém decora esses dados bem quebrados aí. Sintomas negativos de duração maior do transtorno estão associados a pior prognóstico. Sempre, sempre. Sempre sintomas negativos significam pior prognóstico. E o homem, nesse caso, ele acaba sofrendo mais que as mulheres. A gente falou também isso na outra aula, sobre esquizofrenia, em que os homens tinham um prognóstico pior. Então, em psiquiatria, a gente sempre grava assim, que mulher é quase mais em tudo, né? Você vai ver transtorno de ansiedade generalizada, mulher tem mais casos. Fobia social, mulher tem mais casos. TEPT, mulher tem mais casos. Depressão, mulher é um terço das mulheres, é quase o triplo dos homens, dobro dos homens. Quando chega na esquizofrenia, o que acontece? A incidência é igual por gêneros. No entanto, é um dos casos onde o prognóstico é pior nos homens. Se a gente for ver doença bipolar, é o contrário. A maioria dos casos com prognóstico ruim são em mulheres. E aí vai a pergunta aí uma pergunta bem valiosa. Quais são os casos de doença bipolar onde o prognóstico é muito ruim e é mais comum em mulheres? Vou deixar aí aberta a pergunta. Então, só relembrando. Na esquizofrenia, o prognóstico é pior em homens. Na doença bipolar, o prognóstico geralmente é pior nas mulheres. E lembrando que também a prevalência por gêneros é igual. Isso ainda tem dúvidas de literatura nas duas doenças, mas no transtorno bipolar 2, tipo 2, a prevalência parece ser maior em mulheres. Então, quem está respondendo a pergunta aí já acertou. Ciclagem rápida é das situações mais graves na doença bipolar e que é mais comum em mulheres. Exatamente. E tem mais um.
Então, estou escrevendo aqui para que todos vejam. E teve gente que já respondeu também, que são os episódios mistos. Exatamente isso. Então, ciclagem rápida, episódios mistos, tem prognóstico pior na doença bipolar e está sempre relacionado a, a as mulheres. Então, vamos passar aqui para a gente continuar. Então, só repetindo aí, isso é uma fala do DSM. Então, está escrito igual está no DSM, em que o prognóstico realmente é pior nos homens. Cerca de 3 a 10% das mulheres apresentam o início da doença após os 40 anos. Isso é verdadeiro também. Então, as mulheres têm dois picos, né? O primeiro pico aqui por volta dos 25 e 35 anos. O homem é bem mais precoce. As mulheres também têm uma distribuição bimodal, ou seja, tem um segundo pico ocorrendo na meia-idade, aí por volta depois dos 40 anos. E realmente, segundo o Kaplan, até 3 a 10% das mulheres acabam tendo esse início de doença mais tardio. O que fala até o que a gente até ratifica o que a gente falou de que o prognóstico é melhor na mulher na esquizofrenia. Então, letra D, mais da metade dos pacientes com esquizofrenia do sexo masculino e apenas um terço dos pacientes do sexo feminino têm sua primeira internação no hospital psiquiátrico antes dos 25 anos de idade. Isso é verdade, a esquizofrenia é uma doença que leva a uma internação bem precoce, às vezes já no primeiro surto da doença, né? E aí, quando a gente vê essa internação precoce, aí no início da doença, são jovens, a gente vai ter bastante casos antes dos 25 anos. E é claro que a maioria desses casos vão concentrar em homens, né? As mulheres vão ter, mas aí é a idade em que as mulheres estão começando a doença. Como ela tem essa distribuição mais tardia e essa distribuição bimodal, a gente não vai ver uma incidência tão grande nas mulheres nessa primeira internação. Então, o início é mais precoce em homens e realmente aí uma frase que é do próprio Kaplan confirmando isso. Então, vamos para outra questão. Eu vou ler item por item. Sobre a esquizofrenia, marca é incorreta. Pessoas com esquizofrenia têm taxa de mortalidade mais alta em decorrência de acidentes e de causas naturais do que a população em geral. Verdadeiro ou falso? Estudos recentes também demonstraram que a nicotina pode diminuir sintomas positivos, como alucinações em pacientes com esquizofrenia por ser o efeito sobre os receptores de nicotina no cérebro que reduzem a percepção de estímulos externos, sobretudo ruídos. C. Em um estudo de base populacional, a prevalência ao longo da vida de álcool na esquizofrenia, no caso, o uso de álcool na esquizofrenia, foi de 40%. O abuso de álcool, desculpa, o aumento do abuso de álcool se deve, está escrito errado, se deve ao seu efeito GABAérgico que diminui os sintomas positivos. Estudos indicaram complicações gestacionais e do parto, exposição ao influenza durante várias epidemias da doença, inanição materna durante a gravidez, incompatibilidade do fator Rhesus e um excesso de nascimentos no inverno na etiologia do transtorno. E afora a mortalidade associada ao tabagismo, a nicotina diminui as concentrações sanguíneas de alguns antipsicóticos. Então já tem gente respondendo aqui. Algumas pessoas a letra C, outras a letra B, algumas pessoas a letra A. Então vamos comentar cada uma, mas vamos responder agora qual é a correta.
Então, quem acertou foi quem colocou a letra C. Então, o estudo de base populacional realmente confirma, né, que a prevalência de uso de álcool, né, e de outras drogas é superior a 50%, né, na esquizofrenia. E quando a gente fala especificamente do álcool, eu estou falando de 40% dessa população. Mas olha, a segunda frase do texto fala: o abuso de álcool, o aumento do abuso de álcool se deve ao seu efeito gabaérgico, que diminui os sintomas positivos. Na verdade, o abuso do álcool ele está relacionado a um risco maior de hospitalização e também eles aumentam os sintomas psicóticos. Então, na esquizofrenia, o álcool é diferente da nicotina. Enquanto a nicotina diminui os sintomas psicóticos, o álcool aumenta os sintomas psicóticos. O mesmo acontece em relação ao álcool, a maconha e a cocaína. São drogas que pioram os sintomas e pioram o prognóstico da doença. Então tem que lembrar, álcool, maconha e cocaína são ruins para esquizofrenia, para os sintomas. E a nicotina acaba sendo um alívio. Mas ela tem alguns problemas que a gente vai citar depois. Então, Carolina pergunta, professor, e no caso da alta mortalidade nessa população por questões cardiovasculares, a gente vai falar agora aqui sobre isso, Carolina, sobre todas essas perguntas aí. Então, a letra A falava o seguinte: pessoas com esquizofrenia têm taxa de mortalidade mais alta em decorrência de acidentes e de causas naturais do que a população em geral. É verdade, né? E é verdade por quê? Primeiro porque o diagnóstico, né, de algumas doenças nessa população representa um desafio, né? Então, pacientes podem não se queixar de dores como as outras populações. Os cuidados, você imagina um paciente tomando risperidona e você pedindo para ele fazer dieta, ou tomando olanzapina e você falando, ó, seu triglicérido está alto. É praticamente impossível fazer esse paciente fazer uma atividade física, esse paciente fazer uma dieta. Então, respondendo Carolina, com certeza os problemas cardiovasculares são os mais importantes aí. Então, esses pacientes apresentam diagnóstico tardio, esses pacientes apresentam condições precárias de vida, muitas vezes. Eles não têm adesão nem ao tratamento da esquizofrenia, mas também não têm adesão a outros tipos de tratamento médico. Então, são pacientes complicados de tratar. E quem citou aí tem uma relação importante com que aos antipsicóticos, por eles causarem, né, síndrome metabólica. A gente está falando aí de vários antipsicóticos, como a olanzapina, a clozapina, a risperidona, né, que causam aí síndrome metabólica e levam os pacientes a terem problemas cardíacos. Quando a gente fala em antipsicótico com menos efeitos metabólicos, aí quem quiser citar aí quais são os menos, os que dão menos, o chat está aberto aí. Bom, então, continuando, 80% de todos os pacientes com a condição têm doenças clínicas concomitantes. Então, você vê que os pacientes têm alguma doença clínica e acaba que essas doenças, 50% desses casos, acabam não recebendo o diagnóstico correto e esse paciente sofre complicações dessas comorbidades e acaba levando a óbito. Então, aqui perguntei quais são os antipsicóticos com menos efeitos colaterais e a resposta veio rapidinho aqui. Quetiapina, aripiprazol, ziprasidona. Exatamente. Faltou aí só um para completar e para ficar perfeita a resposta, que é a lurazidona. Mas a resposta, deixa eu escrever, lurazidona tá perfeita aí. Só faltou esse detalhe aí. Eu acabei escrevendo aqui em particular, então vamos lá, lurazidona. Pronto. Então esse fecha os 4 antipsicóticos com menos risco, né, de problemas metabólicos. Tem uma pergunta, então não se pode tratar o abuso de nicotina em esquizofrênicos? Não, a gente deve tentar tratar sim o abuso. A gente vai comentar agora sobre o problema da nicotina, né? A nicotina, ela tem parece ter um benefício de tranquilizar, de diminuir a ansiedade do paciente, até em relação à questão dos efeitos dos sintomas positivos, mas
o problema do tabagismo também é grave. Então, o tabagismo vai acabar aumentando essa mortalidade que a gente está vendo aqui no item A. Então, muitos pacientes morrem de câncer, muitos pacientes morrem de infarto, porque fumam também. E a gente não só deve tratar, mas o tratamento da dependência de nicotina no esquizofrênico é uma novela. É um grande desafio. Por quê? Para que eu faça alguém parar de fumar ou usar qualquer outra droga, eu dependo muito do insight do paciente. Do insight da vontade do paciente em parar o uso daquela substância. Então, você imagina se um esquizofrênico vai querer parar de fumar. Ele não vai querer parar de fumar, na maioria das vezes. Então, se torna um grande desafio conseguir fazer o paciente parar de fumar. Então, vamos para o item B. Estudos recentes também demonstraram que a nicotina pode diminuir sintomas positivos, como alucinações, e isso tem a ver com receptores de nicotina, né, e que diminui a percepção de estímulos como ruídos. Verdadeiro. Então, a nicotina ela acaba não só reduzindo esses sintomas positivos, ele parece também melhorar o parkinsonismo na esquizofrenia. Né? Então, acaba melhorando aí os efeitos colaterais extrapiramidais. Melhora também o comprometimento cognitivo, melhora também a questão da ansiedade. E estudos recentes demonstram, né, que a nicotina pode diminuir esses sintomas positivos aí. Então, a gente pode dizer que o tabagismo na esquizofrenia é uma automedicação. É talvez uma forma do paciente aliviar esses sintomas. Mas é um desafio também para a gente tentar retirar o cigarro desse paciente pelo risco aí das complicações que o tabagismo tem. Letra D, estudos indicaram complicações. Então, todos esses eventos aí, eles são descritos como uma possível explicação para a esquizofrenia, né? Então, a questão das distócias no parto, a questões das infecções virais. Então, são várias alterações que são observadas, né? Mais incidência em nascimentos no inverno, na primavera. Então, a questão da dieta, do vírus, né, na época da gestação. E aqui embaixo, por último, alguns estudos mostram que o influenza está bastante. Então, se perguntar qual o vírus que está relacionado, o influenza é o mais estudado aí em relação à esquizofrenia. Afora a mortalidade associada ao tabagismo, a nicotina diminui as concentrações sanguíneas de alguns antipsicóticos. Também é verdadeiro. Então, esse é outro problema da nicotina. Além do problema do tabagismo, além da questão do tabagismo levar a complicações aí cardiopulmonares aí do paciente, doenças, né, respiratórias e doenças cardíacas, ela também acaba diminuindo os níveis dos antipsicóticos, a depuração dos antipsicóticos. Então, até 90% dos pacientes podem ser dependentes. Na verdade, a gente fica entre 50% e 90%, mas o Kaplan fala isso. Diminui as concentrações dos antipsicóticos. Isso tem a ver com uma questão dos receptores nicotínicos serem diferentes nesses pacientes. E existe uma questão genética aí desse receptor nesses pacientes. Então, por isso que talvez eles desenvolvam uma dependência mais pesada, ou talvez pela questão do insight, são apenas suposições. Então, vou continuar. A gente vai aí para mais uma outra questão. Eu vou saudar uma pessoa que eu gosto muito, que chegou na sala aqui, que é um grande amigo lá de Sergipe, de Aracaju, que eu espero que ele esteja bastante recolhido, porque é um menino aí bastante perigoso nessa fase de coronavírus aí, esse menino tem que ficar recolhido. Então eu vou dar a minha saudação aqui, porque é uma honra dar aula para ele aqui. Pena que ele chegou um pouco tarde, mas de qualquer forma, sempre uma honra dar aula para esse colega. Então a gente vai para mais uma questão que envolve genética.
Então, vou ler a questão e a gente vai respondendo. Sobre a esquizofrenia, marque a incorreta. No caso de gêmeos monozigóticos, ou seja, aqueles que têm a carga genética idêntica, há uma taxa de concordância para esquizofrenia de aproximadamente 50%. Existe forte contribuição dos fatores genéticos na determinação do risco para esquizofrenia. A maioria dos indivíduos com diagnóstico do transtorno tem história familiar de psicose. Filhos de homens com mais de 60 anos têm mais chance de desenvolver a doença. Recentemente, verificou-se que mutações dos genes distrobevina e neuregulina 1 estão associados com sintomas negativos da esquizofrenia. E, por fim, a incidência de esquizofrenia e transtornos relacionados é mais alta em crianças que crescem em ambiente urbano. Então, está aí uma questão bem difícil para responder. Se eu não me engano, é a nossa última questão de hoje. E aí muita gente colocou a letra E. Então essa é uma questão feita para todo mundo errar. Uma questão que na prova vai todo mundo errar, né? E é nesses e assim, a ABP vai fazer 40 questões e dessas 40, 10 a 15 vai ser para você realmente quebrar a cabeça e as outras vão ser até razoáveis para você fazer. Apesar de que assim, a gente está vivendo uma época em que todas as sociedades estão se fechando pela questão do número de pessoas querendo ter o título e cada vez a prova está mais difícil. Então essa, eu já falei aí aqui, eu vou deixar quem excluindo aí se alguém consegue acertar aí. Então não é aí. Quem quer chutar outra aqui? O Lucas já chutou a A. Então algumas pessoas chutaram. E aí, para você ver como é que é difícil. Então vamos lá, a resposta dessa questão. Então parece meio maluquice, mas acho que depois disso ninguém vai mais errar. Então vamos lá. A resposta é a letra B. E isso é um trecho do DSM-5. Existe forte contribuição dos fatores genéticos na determinação do risco para esquizofrenia. A maioria dos indivíduos com diagnóstico de transtorno tem história familiar de psicose. Errado. A maioria não tem história familiar. Então essa é a grande pegadinha dessa questão. Então o DSM coloca isso de forma categórica. Existe forte contribuição dos fatores genéticos na determinação do risco para a esquizofrenia. Embora a maioria dos indivíduos com diagnóstico do transtorno não tenha história familiar de psicose. Incrível que pareça, está escrito isso lá, e realmente a BP pode se utilizar disso para fazer essa grande pegadinha. Vamos ver agora os outros itens, por que eles estão corretos e por que eles estão errados. Bom, então a gente sabe que realmente existe uma incidência grande nesse grupo de gêmeos monozigóticos. Na doença bipolar chega até 80%, na esquizofrenia em torno de 50%. E isso é verdade.
Então, essa taxa nos monozigóticos é 4 a 5 vezes maior do que a encontrada em gêmeos dizigóticos ou encontrada entre outros parentes de primeiro grau, como irmãos, pais e filhos. Então, existe realmente uma carga genética envolvida na esquizofrenia, mas não é só isso. Então, uma questão que é muito importante, que eu achei que muita gente ia marcar esse, não a última. Na verdade, a pegadinha estava em cima da questão da letra C. Porque quando a gente fala em doença genética e em doença por uma questão genética, a gente sempre lembra da idade da mãe. É muito comum falar que mulheres acima dos 40 anos e que mulheres próximas de 40 anos têm mais risco de ter doenças em seus filhos, né? Como questão do déficit intelectual, como síndrome de Down e etc. E eu, como o livro coloca a questão de homens, eu achei que a maioria ia marcar essa. E isso é verdadeiro. Então, filhos de homens com mais de 60 anos têm mais chance de desenvolver a doença. Na verdade, tanto homens quanto mulheres, mas existe uma questão muito importante em relação ao pai na esquizofrenia. E alguns dados indicam que se o pai tiver uma doença, se tiver uma idade mais elevada, né, então esse risco aumenta muito mais até do que as mulheres. Então, presumivelmente, como coloca o Kaplan, a espermatogênese em homens mais velhos está sujeita a maior dano epigenético do que em homens jovens, aí como fator de risco para esquizofrenia. Bom, essa questão coloca esses genes, apesar da ABP. A ABP gosta muito dessas coisas às vezes. Por exemplo, qual é o receptor envolvido no efeito dos antipsicóticos atípicos? Alguém lembra? Eu sempre falo, isso cai na prova, isso cai na prova. Estou falando para os alunos da graduação que eles estão respondendo aí tudo certinho. Alguém lembra qual é o receptor sobre a qual agem os antipsicóticos atípicos? Então já tem duas respostas aqui. E aí já responderam lá 5HT2A. Exatamente esse. 5HT2A. Isso cai na prova? Cinco HT2A. Sim, isso cai na prova. Enquanto se pergunta quais os receptores envolvidos na dopamina para efeito, por exemplo, do haloperidol, se pergunta quais são os efeitos, quais são os receptores envolvidos nos antipsicóticos atípicos. E o receptor é exatamente esse aí. Muito bem lembrado e muito bem falado. Então, recentemente descobriu-se que esses genes estão envolvidos em sintomas negativos. E sintomas negativos são muito importantes na esquizofrenia. Por quê? Porque eles são fatores que determinam um mau prognóstico. Eles são os sintomas mais difíceis de identificar, porque se confundem com os efeitos colaterais dos antipsicóticos. E eles são os sintomas mais difíceis de tratar na esquizofrenia. Estão relacionados aí provavelmente uma degeneração, a parte demencial lá que Krepin falou no início em relação à esquizofrenia. Então a gente vai ter que acabar gravando, de certa forma, um pouco essa distrobrevina e neuregulina aí, porque pode cair nas provas da BP. Existem muitos outros genes envolvidos na questão da esquizofrenia, e aí tem vários descritos aqui embaixo, mas eles não vão perguntar disso. Como, por exemplo, existem vários receptores de serotonina envolvidas na esquizofrenia, em vários efeitos de remédio, mas eles só vão perguntar do 5-HT2A. No caso do haloperidol, eles vão perguntar do receptor D2, né? Então, esses nomes aí acabam que a gente vai ter que gravar se a gente quiser fazer uma boa prova. E por fim, para terminar essa questão,
A incidência de esquizofrenia e transtornos relacionados é mais alta em crianças que crescem em ambientes urbanos. E olha aí, onde é que está escrito isso aqui? No DSM-5. É verdadeiro. A esquizofrenia ela é mais comum em ambientes urbanos, enquanto a depressão, segundo o Kaplan, é mais comum em ambientes rurais. Então, realmente isso é verdadeiro, e também dos grupos étnicos minoritários. Então, minoria sempre é grupo de risco. Grupo de risco para quê? Para tudo. Para dependência química, para TEPT, para TAG, para fobia social, para depressão, para doença bipolar. Falou que a minoria ele é fator de risco para qualquer outra coisa. Então, essa também é uma outra pegadinha aí em relação a gente às vezes não se atenta a isso. Essa foi uma questão bem difícil. Bem difícil. Eu estou voltando aqui. Porque a gente jamais esperaria que quem tem esquizofrenia não tem, a maioria não tem uma história de psicose. Olha, mas na prática a gente vê isso. Na prática a gente vê muitos pacientes que chegam e que têm um quadro psicótico e não tem outro familiar. Como essa é uma fala do DSM, a gente tem que gravar ela, né, porque eles se baseiam muito no DSM também para fazer a prova. A gente viu que hoje não teve questão fácil. Eu acho que até a gente finalizou. E aí eu vou abrir agora para as perguntas. Essa foi uma aula que eu quis fazer mais curta do que a anterior. Haverão outras sobre outros temas relacionados à esquizofrenia. E espero aí que vocês estejam acompanhando cada aula, porque ela é uma sequência. Então a gente falou hoje de história, a gente falou de genética e a gente falou de epidemiologia da esquizofrenia. Mas com certeza, na próxima vez a gente vai falar de outros assuntos, tipo questão do prognóstico da esquizofrenia, os fatores de risco para a esquizofrenia e até chegar em tratamento, enfim. São aulas mais curtas, com menos questões, mas também não são tão cansativas. Acho que está todo mundo muito ocupado com as quarentenas, então a gente tem tempo para assistir essas aulas. Vou abrir para perguntas, para comentários. Quem quiser comentar, quem quiser perguntar. Quem quiser sair, quem quiser ir embora, deixar um recado. Braulio, as próximas aulas serão, não sei se é a próxima, mas vai ter uma aula que a gente vai falar sobre os tipos de esquizofrenia, principalmente o que vai sair na CID-11, o que vai sair, o que tinha no DSM-4, o que o DSM-5 olha, mas esses tipos os tipos da esquizofrenia é importante. Esquizofrenia simples, esquizofrenia residual, esquizofrenia indiferenciada, paranoide, hebefrênica. É importante a gente ver todos os tipos aí. E aí vai ter questões sobre isso também. Essa vai ser, talvez, não a próxima, mas vai ter uma aula falando sobre esse tema. Com certeza, Carolina. Essa a intenção é que a aula não fique cansativa e que vocês consigam aprender um pouco sem também destoar da intenção do pré-psique, que é preparar para a prova de título. Então, às vezes, é importante a gente delimitar esses temas, né, em subtítulos, em subtemas, porque fica mais fácil da gente gravar o que vai cair da história, o que vai cair da epidemiologia, o que vai cair da genética, né? De repente, alguns assuntos a gente não vai tratar com tantos detalhes, não. Sim, Tiago. Na verdade, quando as questões eram enviadas para o Zap, era na intenção de criar-se um comentário, das pessoas discutirem. Mas eu sei que está todo mundo no dia a dia, olhando o Zap, e aí esse sistema do Zoom aí veio para ajudar a gente a fazer as questões, etc. Eu estou elaborando o curso em breve, né, que vai ser o curso completo da... Eu estou aproveitando esse momento do coronavírus para fazer alguns testes. Eu também estou
começando nesse aplicativo. Algumas aulas da AF e IPMED também serão nesses moldes aí em tempos de quarentena. E eu estou tentando me adequar, mas no futuro a gente vai ter um curso próprio com aulas semanais por videoconferência para a prova da BP. Quem tiver interesse aí de fazer prova da BP, eu sei que tem muita gente aí que já está perto de fazer, então vai ser bastante importante. Quem não está perto também, eu sempre recomendo começar a estudar agora, porque é uma prova muito difícil e eu sei que são muitos detalhes. Então, quanto antes vocês estudarem, quanto antes vocês estiverem revisando questões, melhor para que a gente aprenda aí. As pessoas já estão agradecendo, se despedindo. Eu não falei com o meu amigo Janisson. Vamos ver se ele ainda está aqui para a gente conversar com ele com áudio aqui. Eu acho que ele já foi embora. Não, ele está aqui ainda. Estou aqui, meu grande mestre. Aí, eu estou falando com ele agora. Tudo bem, Janisson? Ô, meu grande mestre, saudade. Pois é, você está recolhido aí com esse tempo de coronavírus? Ô, rapaz, aqui, Para mais quem de não conhece 60, né? Janisson, pessoal, vocês podem, próximo congresso da ABP, próximo congresso aí do Brain, vocês chamam para me apresentar ele leva vocês para churrascaria, ele paga tudo. Eu nunca paguei um almoço com ele e vale a pena conhecê-lo, principalmente porque a gente faz o congresso inteiro, janta e almoço, a gente nunca paga a conta. Não foi assim? Você é uma grande figura. Estou esperando sua visita aqui depois do coronavírus, viu? Tá certo, a gente vai combinar aí, vai levar todo esse grupo aí de pessoas que está aqui assistindo a aula. Já Aqui o prepara barraco aí. da tranquila. Então, Foi Jânio legal sua é aula. uma figura bastante importante aí nos congressos aí, ele faz amizade com todo mundo. Última vez que eu vi ele estava conversando com o Stoll lá no Brain. Então vale a pena, pessoal. Quem não conhece Jânison aí é muito importante aí nessa área da psiquiatria, tanto na Nada. cidade dele, no estado dele, quanto nos congressos aí. Tudo E que eu bem-vindo à aula, tomara que você participe das próximas aí, que é uma grande honra aí dar aula em para Deus. você. Um pouquinho que eu sei, eu tenho certeza que foi com esse mestre. Amém. Quem me incentivou muito. Tenho que agradecer muito a você. Se cuida aí nesse coronavírus, viu? Ficar recolhido em casa. Tranquilo, querido. Tá Que Deus te certo? abençoe. Então Tá tá, foi um bom? abraço, eu vou me despedir de todo mundo aqui agora. Quem quiser deixar comentário aí, espero que a aula tenha sido boa, que todo mundo tenha aprendido.